Um país em transe, avanços e recuos num movimento que parece calculado. Bolsonaro incentiva o caos e ameaça o Supremo Tribunal Federal com um golpe no dia 7 de setembro. Os apoiadores dele fazem arruaça em Brasília e trancam estradas pelo Brasil. Aí, a direita liberal volta a falar em impeachment e o mercado desaba. O presidente então recua numa nota patética, diz que agiu apenas no calor do momento. A inflação dispara e a pergunta é: ele cai agora ou resiste até 2022? Eu sou o Rodrigo Viana e esse é o Tempero da Notícia, que está começando agora. Bom, foi uma madrugada tensa do dia 6 para o dia 7 de setembro. Durante aquela noite, os bolsonaristas em Brasília pareciam caminhar para o tudo ou nada. Vocês se lembram das cenas? Derrubaram grades que faziam a proteção ali daquela área que leva até o Supremo Tribunal Federal, perto da Praça dos Três Poderes. Foram derrubando tudo. Havia poucos policiais militares, a impressão de que a polícia do Distrito Federal estava sendo conivente. O governador sumiu, né? E os bolsonaristas pareciam avançar, então, para um tudo ou nada, adiantando aquilo que estava previsto para o dia 7 de setembro. Depois, isso tudo ficou mais claro. Foi uma situação criada, eles são especialistas nisso, né? Como se fosse uma pré-estreia, algo para rodar pelas redes sociais com um duplo objetivo: gerar medo na turma da oposição, dizendo assim, não saiam às ruas, nós estamos dispostos a tudo, e mobilizar, manter a base deles mobilizada. Um policial chegou até a sacar a arma no meio ali da esplanada dos ministérios. Mas quando veio o dia 7, não houve violência, a não ser muita violência verbal, inclusive por parte do presidente da República. Essa história de espalhar medo na oposição, em parte, deu certo. Os atos da oposição pelo Brasil aconteceram em mais de 200 cidades, mas foram menores do que em outras ocasiões. Exceção talvez de São Paulo, onde no Vale do Anhangabaú muita gente esteve presente para gritar de novo fora Bolsonaro. De qualquer maneira, não era um dia de tudo ou nada para a oposição. A oposição vai continuar nas ruas daqui para frente. Mas voltemos ao lado do bolsonarismo. As manifestações não levaram 2 milhões de pessoas como eles diziam que aconteceria, mas foram importantes. Em Brasília, cerca de 100 mil pessoas. Em São Paulo, 120, 150 mil na Avenida Paulista. É claro, muito dinheiro, agronegócio, evangélicos, as pessoas foram pagas, ônibus. Concordo com tudo isso. Mas mostra que um governo que entregou para o país morte, destruição, inflação, problemas ambientais, ainda tem apoio orgânico de setores importantes e tem um esquema ainda funcionando. Então, a gente não pode subestimar o que o Bolsonaro fez no dia 7 de setembro. E ele falou, né? Falou 2 vezes. Uma em Brasília, outra em São Paulo, usou helicóptero, sobrevoou e centrou fogo no Supremo Tribunal Federal e no ministro Alexandre de Moraes, que conduz as investigações sobre os filhos dele, sobre as fake news. E tem uma outra questão. O Alexandre de Moraes vai presidir o TSE no ano que vem, Tribunal Eleitoral. Então já é uma forma de deslegitimar a eleição e aquele que vai ser o árbitro da eleição. Bom, e o balanço político? Passado do 7 de setembro, o que ficou foi um mal-estar gigantesco do lado da chamada direita liberal, da centro-direita, os tucanos. A Globo fez uma cobertura duríssima contra o Bolsonaro. Eles perceberam que não tem jeito. Se o Bolsonaro estiver aí, ele vai conseguir liderar um bloco aí que tem 20%, 25%, pode chegar a 30% de apoio. Vai ser ele e o Lula. Então, a maneira de ter alguma chance na disputa para esse bloco aí, PSDB, a chamada terceira via, é tirar o Bolsonaro, enfraquecer mais o Bolsonaro. Então, o dia 8 de setembro veio com um discurso de precisamos falar de impeachment. O presidente atacou as instituições. Não porque essa turma aí do PSDB e tudo seja uma turma de democratas, assim, não. É porque é uma disputa política
Então houve uma reação institucional por parte de alguns partidos e do Supremo. O Supremo, sim, o discurso de Luiz Fux, falando em nome do Supremo, foi até firme, dizendo que não haverá golpe, ninguém vai fechar a Suprema Corte e que quem fala em desobedecer à justiça comete crime de responsabilidade. E jogou então para o Congresso. Tome as providências contra esse criminoso, né? Como disse o Fux, porque o Bolsonaro disse que não vai cumprir decisões que venham do Alexandre de Moraes. O Lira, presidente da Câmara, subiu no muro. Para ele interessa deixar o Bolsonaro do jeito que está, porque ele maneja o orçamento federal e toca para frente. O Lira, Arthur Lira, virou cúmplice. Nós vamos voltar ao Arthur Lira daqui a pouco. Bom, na sequência, os apoiadores do Bolsonaro, um pouco frustrados, porque não houve a invasão do Supremo, não houve a invasão do Congresso, mantiveram os bloqueios em Brasília e bloqueios de caminhoneiros, Brasil afora, claramente organizados pelo bolsonarismo, com pedras, obrigando caminhoneiros autônomos a pararem. Eram, na verdade, bloqueios de frotas de caminhões pertencentes ao agronegócio. O agronegócio jogou pesado junto com o Bolsonaro no dia 7 e no dia 8. O Bolsonaro ficou ali no meio do caminho. Aposto nessa movimentação, mas daí para a economia, vai ser pior ainda, o país a economia já está péssima. E aí começou a pedir um recuo para a turma dele. E o recuo se completou no dia 9 de setembro. Se o dia 7 é o dia da independência, o dia 9 pode ser chamado de o dia do arrego. Dia em que o Bolsonaro arregou. Pediu ajuda para quem? Para Michel Temer. Foi buscar o Temer em São Paulo, levou para Brasília e o Temer escreveu uma cartinha em que o Bolsonaro diz, volta atrás, recua em tudo que havia dito no palanque no dia 7 de setembro. Afirmou que agiu no calor do momento, elogiou Alexandre de Moraes, que ele havia chamado de canalha 2 dias antes. Então, deixou a turma dele completamente perplexa. Vários blogueiros, pseudo-jornalistas, apoiadores de Bolsonaro e do fascismo, dizendo assim, o jogo acabou, game over. Assim não dá. Apoiadores dele dizendo que vão jogar fora as camisas do Bolsonaro. Então, um clima de perplexidade do lado do bolsonarismo, e a gente tem 2 cenários pela frente. Né? De um lado, bom, o mercado tinha desabado, né? Por causa das declarações do Bolsonaro, a bolsa caiu, o dólar explodiu. Aí quando ele recua, até o mercado acalmou um pouquinho. Então, de duas uma. Ou o mercado convence, entre aspas, o Arthur Lira de que é preciso fazer o impeachment, porque o Bolsonaro não tem condições de seguir à frente do país por mais 1 ano e pouco. Ou ao contrário, o Centrão convence o mercado de que deixa do jeito que está. O Bolsonaro vai falar ainda algumas besteiras, mas a gente vai tocando adiante, sem dar muita bola para o que esse presidente diz. Bom, a cartinha do Temer serviu para isso, para favorecer esse cenário 2, que é deixar do jeito que está. Agora, alguém acredita que o recuo do Bolsonaro é para valer? Ele já fez isso outras vezes. Ele usa essa estratégia, essa tática, né? Dá um passo para trás, toma fôlego e aí avança de novo. Logo depois de recuar, ele já estava atacando de novo o Barroso, o ministro do Supremo. Saiu do Alexandre de Moraes e passou a atacar outro ministro. Né? Então, é um recuo que pode ser puramente tático e logo ele volta à carga. O que o Bolsonaro precisa? Ajuda do Supremo para aprovar esse remanejamento de dinheiro que está hoje nos precatórios, aquelas ações judiciais, e que possa ser usado para fazer um novo Bolsa Família, um auxílio emergencial, para ele ter alguma coisa para mostrar em 2022. Será que o Supremo vai ceder, vai entregar isso para ele? Seria muita burrice. Assim que ele tiver dinheiro na mão, vai para cima de novo, porque ele está com medo de ser preso e que os filhos dele sejam presos. Os filhos estão bem quietinhos, sentiram o golpe. Falaram que iam dar o golpe, mas sentiram o golpe no dia 7 de setembro. Enquanto isso, nós temos na oposição manifestações como as dos indígenas, que conseguiram colher uma vitória com o voto favorável de um ministro, por enquanto, contra o marco temporal, e o ex-presidente Lula, que fez um bom pronunciamento na véspera do 7 de setembro, marcando posição e diferença em relação ao Bolsonaro. Lula falou de emprego, falou da necessidade de voltar a investir, de ter programas sociais, tudo que o Bolsonaro não diz. O Bolsonaro só fala em violência, em golpe, e o Lula foi um contraponto muito importante, está em primeiro lugar, não é à toa, favorito para 2022.
para a panela de pressão esta semana é o presidente da Câmara, Arthur Lira. Muita gente ficou indignada, né, com a posição dele depois do Bolsonaro atacar a democracia, ameaçar dar um golpe explicitamente nos discursos de 7 de setembro. O Arthur Lira fez um discurso como se nada tivesse acontecido. Não, veja bem, o país precisa de um pouco mais de calma, vamos para frente, os poderes têm que ser harmônicos. Não se trata dos poderes, o presidente da República está ameaçando descumprir ordem constitucional. Aí vem o Arthur Lira e faz esse movimento, que alguns disseram covarde. Não se trata de covardia, é algo pior. É oportunismo, senso de oportunidade para levar vantagem. O Arthur Lira, alguns diziam assim, é um aprendiz de Eduardo Cunha. Eu acho que ele é muito pior e muito mais poderoso do que foi o Eduardo Cunha, que teve um reinado até curto ali como presidente da Câmara e promoveu o golpe contra a presidenta Dilma. O Eduardo Cunha agia recolhendo dinheiro das empreiteiras e virou uma espécie de caixa 2, financiando mandatos de vários colegas. Ele comandava uma tropa gigantesca na Câmara. O Arthur Lira não mexe com caixa 2, ele mexe com o orçamento federal oficial. Eles criaram um mecanismo para que os deputados possam operar uma quantidade de emendas parlamentares que nunca houve, distribuindo esse dinheiro Brasil afora, indicando, eu quero que façam um quilômetro de asfalto no interior de Minas, eu quero que faça uma praça no interior do Maranhão, e assim vai. E quem comanda isso é o Arthur Lira, mais poderoso e mais perigoso do que o Eduardo Cunha. Eduardo Cunha era mais explícito, não tinha vergonha de mostrar o que ele era. O Arthur Lira ainda faz pose de estadista. Estadista, ele é um deputado ultraconservador de Alagoas, tem acusações de corrupção, ele é réu no Supremo Tribunal Federal por corrupção e acusações de agressão à ex-mulher, agressão física da ex-mulher. Esse é o Arthur Lira, que contemporiza, segura a onda do Bolsonaro para manejar o dinheiro e com isso coloca em risco a democracia, coloca em risco a estrutura do Estado brasileiro e vai operando, agora que o Bolsonaro fez esse recuo, né, a estratégia é, deixa o Arthur Lira ir operando as tais das reformas, vendendo, privatizando, estropiando o que sobrou do Brasil e tirando vantagem para se reeleger em 2022. O Arthur Lira é poderoso, mas precisa ir para a panela de pressão, precisa ter no mínimo o desgaste político e ser colocado na história, na lata de lixo, onde merece, ao lado do Bolsonaro. A nossa sobremesa dessa semana é a indicação de um filme russo que está na Netflix e se passa na belíssima cidade de São Petersburgo. São Petersburgo é uma cidade cheia de canais em volta do rio, em que parte do ano ficam congelados, né? Então o filme se passa nesta cidade, foi construída pelo czar Pedro em 1700 e pouco. Por isso que chama São Petersburgo, a cidade de Pedro, czar, né? que era o rei, né? Na Rússia de antigamente. E a história tem um cenário, então, muito bonito e conta as dificuldades de um rapaz que trabalha como entregador. Só que naquela época, como se fossem os Ubers, né, da época, ou a turma que entrega comida, ele trabalha como entregador de patins, porque a cidade é gelada, então ele vai patinando pela beira dos canais. E ele acaba sendo demitido de uma confeitaria, ele tinha que entregar bolos e tal. Acaba sendo demitido e se envolve com uma gangue de jovens batedores de carteira. Isso se passa ali em 1900, por aí, na virada de século XIX para o século XX. Então, eles fazendo pequenos roubos ali no meio da rua, com habilidade. Então é muito bonito, porque eles vão patinando e fazendo esses pequenos roubos. E o romance também. Ele se envolve, se apaixona por uma moça de uma família muito rica. E naquela época as mulheres, né, na Rússia não podiam estudar. O pai muito severo, não deixava nem ela sair de casa. Ela tinha que fugir de casa para conseguir estudar. E ela queria se tornar cientista e acaba se apaixonando por esse
rapaz que é um batedor de carteira. E aí eles se apaixonam, eu não vou contar o resto, mas vale a pena pelo cenário. São Petersburgo, que depois que houve a Revolução Russa, Revolução Socialista lá na Rússia, mudou de nome, né? Leningrado, ou seja, a cidade de Lenin, que foi o chefe da Revolução Russa, da Revolução Bolchevique. E depois que caiu a União Soviética, voltou a chamar São Petersburgo. Então, é uma cidade muito bonita, um cenário bonito, uma história romântica, vale como uma boa distração e para viajar um pouco pelo mundo, escapar um pouco aqui da nossa realidade. E é um bom filme, vale como a sobremesa dessa semana.